E aí, pessoal, tudo bem? Rapaziada, vamos iniciar os nossos trabalhos nessa sexta-feira maravilhosa. Sextou, meus amigos. Vamos iniciar os nossos trabalhos falando sobre a excelente rodada que tivemos ontem na NBA. Rodada de ontem foi, tchutchuquinha, muito jogo bom, muito jogo decidido no final. Também tivemos alguns jogos meia boca, que não foram tão competitivos, mas no geral foi uma rodada recheada de bons jogos e nesse vídeo eu irei comentar sobre cada um deles. Antes, peço para que você deixe seu like, que é muito importante, ajuda demais no engajamento. E se não for inscrito, se inscreve nessa bagaça, né, cara? Começo de mês, 1º de dezembro, velho, já começa o mês se inscrevendo no canal, né? Passe esse mês de dezembro comigo, vamos passar o Natal juntos, passar o Réveillon juntos, se inscreve aí e vamos juntos para mais um mês de muito trabalho, começar aqui o vídeo falando sobre Portland Trail Blazers e Cleveland Cavaliers. Esse era um jogo que tinha tudo para ser um passeio pro Cavaliers. O Cavaliers tinha tudo para ganhar, mas o time foi surpreendido. Quem ganhou foi o Blazers, cara, 103-95. Primeiro tempo foi bem feio, tá? Foi um primeiro tempo bem feio. As duas equipes tijolaram pra cacete no perímetro, cometeram turnover a rodo, né? O Blazers chutou 26,7% para 3 e cometeu 15 turnovers, e o Cleveland chutou 23,1% para 3 e cometeu 10 turnovers. Então, assim, as duas equipes foram bem mal, só que o que acabou fazendo a diferença para o Cleveland foi o bom desempenho do seu garrafão. O Evan Mobley e o Jarrett Allen combinaram para 18 pontos no primeiro tempo, e foi muito por conta dos dois que o Cavs foi para o intervalo vencendo por 6. Só que no terceiro quarto, aí as coisas melhoraram para o Portland, né? O Blazers teve um desempenho muito bom no perímetro, né? O Blazers conseguiu calibrar ali a mão, matou 6 bolas de 3 e cortou a diferença para apenas 1 ponto. E no quarto período, o Shannon Sharpe foi perfeito nos arremessos, foram 10 pontos com 100% de aproveitamento e liderou a virada do Blazers, né? O Blazers chegou à sua 6ª vitória na temporada. Destaque foi o Shannon Sharpe, com 29 pontos, 10 rebotes e 5 assistências. Já o Cavaliers sofreu sua 9ª derrota. Destaque negativo do Cavs ontem, Darius Garland teve um jogo bem ruim, 8 turnovers para o Garland. E o senhor Donovan Mitchell, apesar de ter marcado 23 pontos, foi assim, pedreiro para 3. Pedreiro para 3. 1 de 9 no perímetro. Brincadeira o Donovan Mitchell, hein? O cara que melhor performou ontem pelo Cleveland foi o Evan Mobley. 20 pontos, 8 rebotes, jogo bem limpo do Mobley. Agora, o resto deixou muito a desejar. Falando agora sobre Charlotte Hornets e Brooklyn Nets. Esse aqui era um jogo também onde tínhamos um claro favorito. O Brooklyn era muito favorito nesse jogo. O Brooklyn estava ali basicamente completo, não teve ali o Ben Simmons, o Royce O'Neal, acho que o Royce O'Neal também não jogou. Deixa eu até confirmar aqui. Mas assim, teve os seus principais jogadores, Michael Bridges jogou, Cam Johnson jogou, Cam Thomas voltou de lesão, Claxton jogou também. Deixa eu só confirmar aqui, ó. O Royce O'Neal não jogou, né? O Royce O'Neal não jogou. Mas assim, teve Cam Thomas, teve Lonnie Walker, teve Dinwiddie, Claxton, Bridges, Cam Johnson, Finney-Smith. Né? O Brooklyn estava bem mais completo do que o Hornets, que não teve simplesmente o LaMelo Ball, que é de longe o melhor jogador do time. E o Brooklyn também tinha
ao seu favor, também tinha ao seu favor, que deu uma travadinha aqui no site da NBA, me deu uma leve preocupada. Mas, voltou. Site da NBA precisa melhorar, hein? Alô, NBA, vamos melhorar esse site, pelo amor de Deus. O Brooklyn também teve ao seu favor o fator casa, né? O Brooklyn jogou em casa. Então, assim, tava tudo desenhado pro Brooklyn ganhar. Mas, assim como o Cleveland foi surpreendido pelo Blazers, o Brooklyn foi surpreendido pelo Hornets, cara. O Hornets ganhou 129-128. Ó, o Brooklyn começou bem o jogo, né? Conseguiu marcar 37 pontos no primeiro quarto e abriu 2 posses de vantagem. No segundo quarto, o time manteve o bom desempenho no ataque, só que acabou sofrendo muito com o perímetro do Hornets, né? O Hornets no segundo quarto meteu 7 bolas de 3, sendo 3 só do Terry Rozier, e marcou 42 pontos. O ataque do Hornets foi muito bem no segundo quarto e o Hornets conseguiu ir para o intervalo na vantagem, né? O Hornets conseguiu buscar a virada. No terceiro quarto, o Nets retomou a liderança, né? Conseguiu colocar uma parcial de 35-29, só que não conseguiu desgarrar. Nets retomou a liderança, só que não desgarrou. Por quê? Porque o Terry Rozier jogou pra cacete, meteu 10 pontos no terceiro quarto e manteve o Hornets no jogo. E aí, no quarto período, o Rozier voltou a marcar 10 pontos, matou 2 bolas de 3 no quarto período e com o step back lindo ali na reta final, ele matou o jogo, né? Faltando 40 segundos, ele foi para cima da marcação, puxou o step back ali no mid-range, colocou o Hornets 3 pontos na frente e acabou com o jogo. Cam Johnson até teve a última oportunidade ali, né, para empatar, só que ele acabou errando o arremesso e o Hornets conseguiu a sua primeira vitória sem o LaMelo Ball nessa temporada, né? Desde a lesão do LaMelo, o Hornets não tinha vencido, mas ontem conseguiu a sua primeira vitória sem o Lamelinho e conseguiu a 6ª na temporada. Destaque, Terry Rozier, 37 pontos e 13 assistências para o Rozier. Grande jogo do nosso querido Scary Terry, né? Jogou muito bem. Já o Brooklyn sofreu sua 9ª derrota, teve coisas positivas, né? A volta do Cam Thomas foi bem positiva, ele voltou bem, só que a defesa do Nets deixou a desejar ontem. A defesa do Nets foi bem abaixo e por conta disso o time deixou de ter campanha positiva. Agora o Brooklyn tem campanha neutra, 9 vitórias e 9 derrotas. Outro jogaço que tivemos ontem, e esse aqui foi fantástico, foi Miami e Indiana. Que jogo, hein? Que jogo que tivemos entre Miami e Indiana. O Indiana liderou o jogo por uma boa parte, né? Liderou durante uma boa parte do jogo. Só que no quarto período, o time foi simplesmente atropelado pelo Heat e tomou a virada. A Miami venceu 142-132. Ó, o Indiana teve um primeiro quarto muito bom, né? O Buddy Hield e o Obi Toppin começaram o jogo com um ritmo muito bom, né? Fizeram o Indiana abrir uma boa vantagem e o Haliburton foi muito produtivo na metade final do primeiro quarto. E aí o Indiana fechou vencendo por 38-33. No segundo quarto, o Miami conseguiu responder ali com o Jimmy Butler, só que o time acabou sofrendo muito com a saída do Bam Adebayo. O Adebayo acabou tendo que sair na metade ali do segundo quarto por conta de lesão, e aí a vida do Heat ficou bem mais complicada. O Haliburton fechou muito bem o segundo quarto, e o Indiana foi para o intervalo vencendo por 9. No terceiro quarto, o Heat conseguiu se recuperar, né? O terceiro quarto do Heat foi muito bom. Duncan Robinson, Kyle Lowry e principalmente o Jaime Jackson Jr. foram bem produtivos no terceiro quarto e com a parcial de 33-27, o Miami diminuiu o prejuízo para apenas 3 pontos. E aí no quarto período foi onde o Miami deitou o bigode, cara. O quarto período já começou com o Miami Heat
assim, inflamando a torcida, né? O Duncan Robinson e o Jaime Jackson conseguiram ótimas jogadas no começo do quarto período, e aí a torcida já foi a loucura, e aí o Miami meio que foi contagiado pela energia da torcida e sufocou o Indiana, cara. O Indiana não conseguiu responder. O Jaime Jackson meteu 4 pontos seguidos e virou o jogo. E aí, meu amigo, a situação do Indiana ficou muito complicada, porque o ginásio estava fervendo, os jogadores do Heat estavam com sangue nos olhos e tudo estava dando errado pro Indiana, cara. Nada estava funcionando pro Indiana no ataque e o Miami Heat foi desgarrando. Foi desgarrando, foi desgarrando. O Miami chegou a abrir 125-109. Miami deitou e rolou no quarto período. Sufocou, amassou o Indiana. Se não é o Haliburton ali na reta final, o prejuízo do Indiana teria sido bem maior. É que o Haliburton conseguiu diminuir ali a desvantagem. Senão o Miami tinha colocado tranquilamente uma parcial, sei lá, 50-20, porque foi um domínio completo. Mas por conta do Haliburton, a parcial foi apenas, né, de 45-32 e o Indiana perdeu por apenas 10 pontos. Mas se não é o Haliburton ali, Indiana tinha tomado uma sapatada. Grande vitória do Heat, grande virada do Miami, 142-132, 11ª vitória do time na temporada. Eu poderia destacar o Jimmy Butler, que jogou muito bem, foi muito importante na ausência do Bam Adebayo. Mas, na minha opinião, quem brilhou mesmo pelo Miami foi o banco. Né? O banco do Heat ontem foi uma coisa surreal, cara. Surreal. O banco do Miami entregou 62 pontos. 24 foram só do Jaime Jackson, que tem feito uma temporada de calouro muito boa e tem sido muito subestimado, hein? Pouco tem sido falado sobre o Jaime Jackson. Tá jogando muito bem e ontem ele e os reservas do Miami foram cruciais para a vitória, cara. Cruciais. Pelo lado do Indiana, destaque vai para o Haliburton, né? Mais uma atuação gigante do Haliburton. Eu quero só aqui puxar os turnovers do Haliburton, porque foi mais um jogo onde ele teve um número de turnovers muito baixo em relação ao número de assistências. Ó, Haliburton ontem, 44 pontos, 10 assistências, 6 bolas de 3 e apenas 2 turnovers, cara. Surreal que o Haliburton tá jogando, mais um jogo muito forte dele, mas acabou faltando defesa, né? Faltou defesa pro Indiana, faltou um pouquinho mais de experiência mesmo ali no quarto período, né? Quando o Miami inflamou ali a torcida, quando a torcida começou a empurrar mesmo o Miami, o Indiana não conseguiu fazer muita coisa, então faltou defesa, faltou um pouquinho de experiência e faltou um pouquinho mais de ajuda pro Haliburton ali no quarto período. Mas foi um jogo muito bom, valeu a pena acompanhar. Tô falando, cara, ontem só teve jogo bom, cara. A maioria dos jogos foram excelentes. Outro jogo muito bom, cara, foi Knicks e Pistons. Esse aqui era outro jogo que eu achei que o Knicks, que teríamos, né, um favorito muito claro, né? Eu achei que seria uma sapatada do Knicks, mas não foi o que aconteceu, cara. O Detroit fez jogo duro, mas o Knicks conseguiu vencer em casa 118-112, né? O Knicks abriu o jogo muito bem, né? O primeiro quarto do Knicks foi excelente, o time meteu 31-17, né? Abriu uma vantagem muito boa, só que no segundo quarto o Knicks caiu muito de rendimento e o Pistons cresceu, né? O Pistons cresceu no segundo quarto e conseguiu buscar o empate antes do intervalo. No terceiro quarto, o Knicks conseguiu matar boas bolas ali de 3, foram 5 bolas convertidas, só que a defesa do Knicks deixou a desejar. A defesa deixou muito a desejar, o Detroit marcou 33 pontos e buscou a virada, só que no quarto período, aí o Knicks conseguiu finalmente dominar, defesa foi bem, o Donte DiVincenzo veio super bem do banco no quarto período, entregou 3 bolas de 3, que foram bem importantes, e o Knicks garantiu a sua 11ª vitória na temporada. Já o Pistons
sofreu sua 17ª derrota e esse número é surreal. O Pistons fechou o mês de novembro sem nenhuma vitória. O Pistons perdeu simplesmente todos os jogos que disputou no mês de novembro. Surreal, cara. Surreal. E ontem, que é chato ficar criticando o cara todo vídeo, mas... Cara, o Monty Williams, ele tá com algum problema. Pô, velho, a lineup que ele colocou no começo do jogo ali, as rotações que ele fez, sabe? Quer ver? Eu quero até puxar a minutagem aqui do Detroit ontem. Velho, foi inacreditável, assim. É chato ficar criticando o cara todo vídeo e tudo, só que a impressão que eu tenho é que o Monty Williams não faz ideia dos jogadores que ele tem ali. Parece que ele não conhece os jogadores que ele comanda. Ó, cara, o Jaden Ivey teve 13 minutos ontem. 13 minutos. Oh, velho, inacreditável. O Alec Burks teve quase a mesma minutagem que o Ivey. Kevin Knox teve 9 minutos. Kevin Knox. Nossa, o Alsar Thompson, só 13. Só 13 minutos. Ah, velho, assim, eu particularmente não consigo entender o Monty Williams. Foi mais um jogo onde ele foi uma atrocidade ali no banco. E, sinceramente, eu não sei o que dá para fazer com esse time, porque o time não consegue ganhar. São um mês sem vitória. Velho, é surreal, cara. É surreal. Não faz sentido para mim o Monty Williams. As ideias do Monty Williams para mim não fazem sentido. E beleza, o time é jovem e tudo, só que dava para ser bem mais competitivo. Dava para ser bem mais competitivo, cara. Surreal. Surreal. Sobre o Knicks, não foi uma atuação de gala, mas venceu. Né? O importante é a vitória. Jalen Brunson teve uma atuação espetacular, 42 pontos, 6 rebotes, 8 assistências e 7 bolas de 3. Poucas pessoas estão reparando nisso, mas o Jalen Brunson, ele é, nessa temporada, um dos melhores arremessadores de 3 da NBA. O aproveitamento do Jalen Brunson no perímetro tem sido excepcional. Excepcional. A canhotinha do homem tá calibrada. Tá calibrada. Ontem ele foi muito importante, cara. Grande jogo do Brunson e boa vitória do New York Knicks no Madison Square Garden. Olha aí. Outro jogão. Vou falar sobre outro jogão. Chicago Bulls e Milwaukee Bucks. Ontem foi a rodada das surpresas, cara. O Chicago Bulls foi pro jogo de ontem contra o Bucks vindo de 5 derrotas seguidas, né? O Bulls tinha 5 derrotas seguidas no lombo. E o Bulls não teve LaVine e DeRozan. Os dois não jogaram. Quer coisa melhor pro Bucks? Quer um cenário melhor pro Bucks ganhar? Tudo favorável, né? Mas não foi o que aconteceu. O Bulls ganhou. O Bulls ganhou do Bucks e ganhou de forma épica. Foi uma vitória épica do Chicago Bulls. Vou contar a história do jogo para vocês. O jogo começou com o Bucks colocando uma run de 11-2 e abrindo uma boa vantagem. Só que depois de um timeout pedido pelo Billy Donovan, o Chicago Bulls melhorou. Né? O Bulls melhorou e conseguiu buscar a virada ali na reta final do primeiro quarto. No segundo quarto, o jogo foi bem equilibrado, né? Foi bem pau a pau. Só que ali nos minutos finais, o Bucks engatou uma run de 9-3 e foi para o intervalo vencendo por 6 pontinhos. No terceiro quarto, o Bucks liderou, assim, durante a maior parte do tempo. Durante a maior parte do terceiro quarto, o Bucks liderou, só que não conseguiu desgarrar.
não conseguiu desgarrar, e aí, no último segundo, o Kobe White acertou um floater lindo e o jogo foi para o quarto período empatado. E no quarto período, o Bulls foi bem demais. O quarto período do Bulls foi muito bom, cara. Logo de cara, Chicago marcou 10 pontos seguidos ali no quarto período, meteu 10 pontos seguidos e abriu 94-82. O Bucks conseguiu encostar, só que não estava conseguindo virar. O Bucks encostava, ameaçava, só que não conseguia assumir a liderança. E o Bulls foi ali se mantendo, foi ali mantendo a liderança, só que faltando 1:30 para acabar, o Bucks colocou uma run de 10-0 e virou o jogo. E depois que o Giannis conseguiu um bloco fantástico nos últimos segundos, o jogo parecia definido. O Bucks ia ganhar. De forma bem mais sofrida do que esperava, mas ia ganhar. Só que não foi o que aconteceu. No estouro, o Alex Caruso acertou uma bola de 3 milagrosa e forçou o overtime. E aí, na prorrogação, o mental do Bucks foi pro cacete e o Bulls liderou durante quase todo o overtime. O Bulls ficou ali uma posse na frente durante os 4 minutos iniciais e ali, faltando 30 segundos para acabar, o Vucevic matou o jogo no lance livre. Foi uma vitória épica do Chicago Bulls. E foi uma vitória onde o coletivo foi excelente. O coletivo do Chicago Bulls foi maravilhoso ontem. Chicago terminou o jogo tendo 8 jogadores com mais de 10 pontos, com 10 ou mais pontos. Chicago distribuiu 32 assistências. Teve os seus destaques individuais. Teve o Vucevic, por exemplo, 29 pontos, 10 rebotes. Foi muito bem. Kobe White foi bem pra caramba, conseguiu big plays ali no clutch. Alex Caruso apareceu bem ali no final. Só que o coletivo do Bulls foi quem brilhou. E eu recomendo que você clipe esse trecho, porque não vai ser toda hora que eu vou elogiar o coletivo do Bulls. Mas dessa vez merece elogio. O coletivo do Bulls foi muito bem e o time conseguiu uma grande vitória. 6ª vitória na temporada, campanha ainda é péssima, 6 vitórias e 14 derrotas, mas essa foi uma grande vitória. E o senhor Milwaukee Bucks tá de sacanagem, hein? 6ª derrota e assim, tomou 120 pontos do Chicago Bulls, sem LaVine e DeRozan. Já elogiei o Bulls, né? Agora eu acho que eu já posso fazer uma criticazinha. Esse time do Bulls sem LaVine e DeRozan perde muito poder de fogo. É um time muito... Assim, é uma presa bem mais fácil. A verdade é essa, isso é inegável. O Bulls sem LaVine e DeRozan é uma presa fácil. Só que o Bucks não conseguiu ganhar. E tomou 120 pontos, cara. Essa defesa do Bucks é uma atrocidade, cara. É uma atrocidade. Em números, pode não ser a pior defesa da NBA. Mas, olhando a defesa, olhando esse time defender, não tem como não considerar a defesa do Bucks pelo menos uma das 3 piores. É uma defesa que não faz sentido. E aí, pra mim, a culpa é do Griffin. O Griffin tá de brincadeira. Como que o Brook Lopes brigou pelo DPOY temporada passada? Ficando preso no garrafão. Plantado no garrafão, distribuindo bloco. Por que então você começa a tirar o Brook Lopes do garrafão na hora nas posses defensivas? Por que você coloca o Brook Lopes para monitorar o perímetro? Deixa o cara plantado no garrafão e usa o Giannis como esse cara para conter ali o perímetro, para conter infiltrações. Deixa o Giannis fazer isso. Ah, mas e a saída do Jrue Holiday? Beleza, saiu o Jrue Holiday, show de bola. O time ainda tem 2 dos melhores defensores da liga, que é o Giannis e o Brook Lopes. Para mim, o problema é o Griffin.
É o sistema defensivo do Griffin que não faz sentido. Não faz sentido. Eu tinha várias críticas ao trabalho do Budenholzer? Tinha. Só que uma coisa que eu nunca critiquei no Budenholzer era a sua mente defensiva. O Budenholzer é um ótimo montador de defesa. É um cara que monta ótimas defesas. O Griffin, assim, a defesa do Bucks é uma atrocidade. É uma defesa horrorosa. E ontem foi o que ferrou o time. Foi o que ferrou o time. No ataque, as coisas fluíram relativamente bem. O Giannis, 26 pontos. O Brook Lopes, 20 pontos com 6 bolas de 3. O Damian Lillard ontem deixou muito a desejar. Beleza, duplo-duplo, 18 pontos e 13 assistências. Só que 1 de 6 no perímetro e 7 turnovers. Então, assim, o ataque foi mais ou menos, mas a defesa foi um horror. A defesa foi um horror, cara. Péssima atuação defensiva do Bucks e grande atuação coletiva do Chicago Bulls. Falando agora sobre mais uma vitória do Minnesota. O Lobão comeu de novo, hein? O Lobão não para de comer. Inacreditável. Ó, Minnesota encarou o Utah Jazz sem o Anthony Edwards e mesmo sem o seu melhor jogador, o time teve uma ótima atuação, 101-90. O primeiro quarto do Minnesota não foi muito bom, né? O time, né, teve algumas dificuldades ali, principalmente na parte ofensiva. Só que a partir do segundo quarto, as coisas melhoraram e no terceiro quarto, o Minnesota matou o jogo. O time meteu uma parcial de 35-19 e tirou qualquer chance do Utah Jazz de vencer a partida. O Karl Anthony Towns foi o grande destaque do Minnesota, 32 pontos, 11 rebotes, e o aproveitamento do Towns ontem foi excelente, hein? 54% no field goal e 57% na linha de 3. Excelente jogo do Towns. Minnesota se consolida ainda mais na liderança do Oeste, são 14 vitórias e apenas 4 derrotas. Já o Utah Jazz segue, né, numa fase horrível, né? 13 derrotas já para o Utah Jazz. Atlanta Hawks e Spurs fizeram um jogo muito bom, hein? Que jogo bom que tivemos entre Hawks e Spurs. O Spurs fez um primeiro tempo muito bom, né? O primeiro tempo do Spurs foi bom pra caramba, foram 66 pontos marcados, 8 bolas de 3, o time conseguiu ir pro intervalo vencendo por 4, só que no segundo tempo, o tal do Calvo foi sacanagem. Trae Young teve um segundo tempo impecável, foram 33 pontos marcados e graças a ele o Atlanta Hawks conseguiu a virada e conseguiu vencer por 137-135. E vale dizer que a jogada que ganhou, que matou o jogo, né, a jogada vencedora ali do Hawks, foi uma jogada defensiva do Trae Young. Meu amigo, a jogada que matou o jogo foi uma falta ofensiva que o Trae Young cavou ali no Jeremy Sochan. Essa falta ofensiva que ele cavou ali no Sochan foi o que matou o jogo, foi o que garantiu a vitória do Hawks. Então, assim, Trae Young foi muito bem no ataque e conseguiu uma big play defensiva que garantiu a 9ª vitória do Hawks. Já o Spurs sofreu sua 15ª derrota e a 13ª seguida. Difícil, né? Trae Young, 45 pontos e 14 assistências. Né? O Calvo segue jogando muito bem. Pelo lado do Spurs, vou destacar o Jeremy Sochan. Né? O Sochan que tem tido muitos problemas nessa temporada, não por culpa dele, mas principalmente por culpa do Sr. Popovich. Ontem ele jogou muito bem, cara. 33 pontos, 8 rebotes, 6 assistências. Beleza, caiu ali na arapuca do Trae Young na última posse, caiu. Mas ele jogou bem, cara. Né? O Jeremy Sochan merece elogios. 33 pontos, provavelmente foi o melhor jogo dele na carreira. Para fechar, meus amigos, vou só passar por cima aqui da vitória do Oklahoma e da vitória do Golden State. Eu vou só passar por cima porque eu já falei sobre esses dois jogos aqui no canal.
Começando com a vitória do Oklahoma, né? O Thunder encarou o Lakers e venceu bem por 133-110. O primeiro quarto do Lakers foi até bom, né? O time conseguiu fechar com a vantagem de 7 pontos, só que a partir do segundo quarto, o Oklahoma dominou totalmente, cara. O Oklahoma conseguiu, né, colocar uma marcação bem agressiva a partir do segundo quarto, roubou muita bola e no ataque as coisas fluíram super bem, né? O Shai foi excelente na média distância, como sempre, né? Ele sempre é excelente na média distância. A Zaya Joe apareceu bem ali saindo do banco. O Jalen Williams foi muito bem dos dois lados da quadra. O Chet Holmgren conseguiu grandes jogadas em cima do Anthony Davis, principalmente ali no terceiro quarto. E o Oklahoma conseguiu garantir a sua 12ª vitória na temporada. Se consolida ali no top 3 do Oeste. Já o Lakers sofreu a sua 9ª derrota, né? O Oklahoma ontem teve números muito bons, cara. Foram 14 turnovers forçados, 9 roubos de bola, dominou os rebotes defensivos, 40-34, meteu 26 pontos de contra-ataque, foram 54 pontos dentro do garrafão do Lakers. O Shai terminou o jogo com 33 pontos e 11 de 18 no field goal. Chet com 18 pontos, Jalen Williams 21 pontos e 7 assistências. Foram apenas 7 turnovers cometidos pelo Thunder, então foi uma atuação muito dominante do Oklahoma dos dois lados da quadra. Já o Lakers, né, claramente o time sentiu o back-to-back, né, o Lakers não estava 100% fisicamente, o time estava bem mortinho, principalmente ali no terceiro quarto. O Anthony Davis teve bons números, 31 pontos e 14 rebotes. O LeBron também teve bons números, 21 pontos, 12 rebotes, 6 assistências e 4 bolas de 3, mas faltou um pouquinho mais de agressividade, faltou um pouquinho mais de perna pro Lakers ontem. Eu senti que faltou perna pro Lakers. E para fechar, só passar por cima da vitória do Golden State, né, para cima do Clippers. O Warriors foi para esse jogo muito desfalcado. Gary Payton, Chris Paul e Andrew Wiggins não jogaram, e mesmo assim o Golden State venceu por 120-114. O primeiro tempo do Warriors foi excelente, tá? O primeiro tempo do Golden State foi coisa linda, né? O time distribuiu 16 assistências, matou 10 bolas de 3, né? Marcou 61 pontos no primeiro tempo. O banco do Warriors foi muito bem, né? Podziemski, Kuminga e Dario Saric tiveram uma excelente produção e o Warriors foi pro intervalo vencendo por 11, só que chegou a abrir 18. Então, assim, primeiro tempasso. No terceiro quarto, as coisas se complicaram um pouquinho para o Golden State, o time caiu um pouquinho de rendimento, mas graças ao Curry e ao Clay, que conseguiram big plays ali na metade final do terceiro quarto, o time sustentou 9 pontos de vantagem, e no quarto período, apesar do Clippers ter pressionado e ter diminuído para apenas 6 pontos, faltando ali 1 minuto para terminar, o Curry apareceu muito bem ali no clutch, conseguiu jogadas vencedoras, né? Conseguiu umas 2 bandejas ali excelentes, e o Golden State garantiu a sua 9ª vitória na temporada, e o Clippers chegou à marca de 10 derrotas. Destaques do Warriors: Curry e Clay, né? O Curry terminou com 26 pontos, o Clay com 22, só que vale destacar o trio do banco, né? Podziemski, Kuminga e Saric combinaram para 43 pontos, velho. Né, os 3 foram muito importantes para a vitória. Golden State conseguiu distribuir 30 assistências e cometeu apenas 7 turnovers, coisa bem rara, né? Até porque o Golden State é um dos times que mais cometem turnovers na NBA, então um jogo de 30 assistências e só 7 turnovers tem que ser comemorado. Já o Clippers, assim, jogo muito pobre do Clippers, tirando o Kawhi, o resto do time deixou muito a desejar. O Harden, somente 18 pontos, o Paul George, somente 15, então foi um jogo bem pobre do Clippers. O Tyronn Lue segue, né, cometendo grandes erros na rotação, e o Clippers sofreu sua 10ª derrota, campanha negativa 8-10. O Warriors também tem campanha negativa, mas tem 9 vitórias, né? Tem 1 vitória a mais do que o Clippers. Se você quiser uma análise mais aprofundada da vitória do Warriors e da vitória do Oklahoma, tem vídeo no canal, tá bom? Gente, é isso. Vou encerrar aqui o vídeo, né?
mais de 30 minutos aí de vídeo, eu acho que já tá bom, né? Acho que já tá bom. Se gostou, deixa o like, se inscreve, compartilhe, mande para os seus amigos. E se você não tem o NBA League Pass e quer ter, para não perder nenhum jogo dessa temporada, recomendo que você utilize o link que está no primeiro comentário fixado desse vídeo, cara. Usando esse link, você consegue um desconto e um período de teste grátis na hora de assinar o League Pass. Então não perca essa oportunidade e garanta já a melhor plataforma de streaming de jogos da liga. Fechou? Gente, a gente se vê no decorrer aí do dia com mais conteúdo. Grande abraço e tchau, tchau.